racismo, apologia ao nazismo, pessoas movidas a ódio. Foi o que aconteceu em 11 de agosto de 2017. Um levante da extrema-direita, com tochas nas mãos, fizeram um escândalo contra a derrubada de uma estátua, o qual os membros, sendo eles supremacistas brancos, neonazistas e membros da Ku Klux Klan, os quais diziam ser contra negros, judeus e imigrantes, os quais faziam apologia ao nazismo em pura luz do sol. Para entendermos o que foi a Ku Klux Klan, precisamos entender seu início. Então, vamos ter que voltar lá para 1861. Os Estados Unidos estava dividido. O norte tinha o objetivo de se desenvolver como indústria, então defendia a abolição da escravidão. No entanto, o sul era contrário a essa ação, pois possuía uma economia agrícola. Ao falar nesse confronto, comumente chamamos o sul de Estados Confederados da América e o norte de União. Tendo isso em mente, a situação fez acontecer o que vamos chamar de Guerra da Secessão, um conflito que decidiria se a escravidão iria finalmente ter um fim. Você se lembra quando eu falei sobre a derrubada de uma estátua? O homem cuja a estátua homenageava era Robert Lee, um militar que foi responsável por vitórias estratégicas do Sul. Em 1865, a União sai vitoriosa. Assim, é aprovado o fim da escravização nos Estados Unidos. A KKK nasce em 1867, no Sul, por membros dos Confederados. Mas, em 1882, o Estado se viu pressionado a proibir a existência dela, perante aos atos de violência que vinham acontecendo. Entretanto, a organização voltou à cena em torno de 1915, com William Joseph como seu fundador. Ela foi revivida graças ao patriotismo. A criação dessa clã também foi inspirada por um filme chamado O Nascimento de uma Nação, o qual defendia pautas racistas. Essa clã atingiu seu auge em 1920, com cerca de 4 milhões de membros. Mesmo com esse grande número, em 1930, o número de membros caiu de forma rápida, graças à grande crise econômica de 1930. Embora ela desapareceu por longos anos, voltou a aparecer na década de 1960, após a Lei dos Direitos Civis ser imposta. Essa lei prometia acabar com a discriminação com base em cor, raça, religião ou origem nacional. Em resposta, a clã fez bombardeios, chicotadas e até tiroteios. Um exemplo de um ataque muito pouco conhecido feito pelo grupo nesse período foi o ocorrido em 1963 a uma igreja afro-americana, o que causou ferimentos em 14 pessoas e na morte de 4 meninas. Constantemente antes do ocorrido, a igreja vinha recebendo ameaças por vias de ligações, mas foi exatamente em 15 de setembro de 1963 uma dinamite foi explodida na igreja. Hoje, a clã ainda tenta impedir o progresso da tolerância racial, e seus membros podem estar em posições de poder sem sequer saibamos disso. Para combater isso, uma abordagem eficaz seria incluir o tema na educação, prevenindo que futuras gerações repitam esses comportamentos. E claro, sempre falar sobre. É interessante ter em mente que estudar o inimigo e compreender seus objetivos é a melhor maneira de enfrentá-lo.